Oi, turminha, tudo bom? Bom, eu tô aqui hoje pra gente falar sobre caramelo. Eu recebi algumas perguntas sobre caramelo e aí eu quero tirar essas dúvidas de vocês, tá? Então eu vou ler a pergunta e vou responder conforme for passando, tá? Vamos lá, a primeira pergunta qual a melhor forma para fazer o caramelo? Bom, o caramelo, né? Vamos entender o que é o caramelo. O caramelo é um açúcar queimado. Tudo que tem cor de caramelo é um caramelo. Qual que é a melhor forma para fazer um caramelo? Bom, eu tenho dois métodos para fazer o caramelo: o úmido e o seco. O úmido é quando eu misturo água com açúcar, ponho numa panela e levo ao fogo. Esse é o método úmido. Qual que é a vantagem dele? Eu consigo fazer coloração de caramelo mais claro, porque a caramelização demora mais por conta da água a ser atingida. Então, ele demora mais, ele vai ficando mais clarinho e aí vai escurecendo conforme o tempo de fervura, certo? Porém, ele corre risco de cristalização, tá? Então, ele pode ser um pouquinho mais trabalhoso nesse sentido. Já o método seco é quando eu coloco o açúcar diretamente numa panela e vou mexendo e vou derretendo. E aí logo ele já começa a entrar na coloração caramelo, tá? Esse é um método que não corre o risco de cristalização, porém, se eu quero um caramelo claro, eu vou ter dificuldade de atingir. Então essas são as duas formas de se fazer um caramelo. Não existe uma melhor ou uma pior. Existe aquela que eu me adapto melhor e qual é o propósito, para que eu quero fazer, certo? Próxima pergunta. Por que minha cauda cristaliza? Foi o que eu comentei aí, né? Então, quando a gente usa um método úmido, a cauda pode cristalizar, porque quando eu misturo ela com a água, né? Eu não posso mexer a calda durante o cozimento. O que significa? Quando eu misturo água e açúcar, o açúcar são cristais e aí ele demora para derreter. O fato dele demorar para derreter, eu não devo mexer a panela enquanto ele não derrete, porque senão eu posso cristalizar a calda. Muitas vezes as pessoas mexem a calda mesmo fria e suja a lateral da panela, deixando cristais de açúcar grudados na lateral. O que vai acontecer? A, o fogo vai atingir essa parte, vai começar a queimar essa parte e pode secar esse açúcar, cristalizando a calda, tá? Então, uma dica para quando você for fazer que não pode mexer a panela é um pincel úmido e você vai passando delicadamente na borda para que esse açúcar não cristalize na beirada, não resseque na beirada e aí você vai ter uma calda de sucesso. Próxima pergunta. Posso fazer caramelo com qualquer tipo de açúcar? Aí depende. Se for o método úmido, pode, tá? Quando eu falo qualquer tipo de açúcar, na verdade eu tô me referindo a açúcar branco, tá? Então, o açúcar cristal, o açúcar refinado pode e até o demerara dá para fazer. Agora, mascavo, outros tipos e condições de açúcar já fica um pouquinho mais difícil de atingir um caramelo, certo? Então, aí tá Agora, no método seco, é difícil fazer com o açúcar cristal, porque o grânulo de açúcar maior demora mais a derreter e aí pode queimar o açúcar com facilidade. Então, é melhor usar o açúcar refinado para fazer no método seco, que é direto na panela o açúcar, tá? Não usem também o glaçúcar, aquele que é o açúcar de confeiteiro, porque aí ele é extremamente fino e aí ele queima com facilidade. Então, nem muito fino, nem muito grosso para o método direto ali, tá? Que é o método seco. A última pergunta que eu tenho aqui é: como saber se o caramelo queimou? Bom, um dos indicativos para o caramelo ter queimado é a coloração.
Se essa cor de caramelo já tá deixando de ser a cor caramelo de marrom, significa que ele tá entrando no estágio de queimado, tá? Se você tá com dúvida, aí precisa provar. Tomem cuidado, não provem o caramelo quente, porque é uma queimadura grave, tá? Mas aí, a hora que você for provar, se você sentir um amargor na boca, é porque ele queimou. E aí, caramelo queimado não tem conserto, não tem o que fazer com ele, certo? Eu espero ter sanado as dúvidas de vocês. Se ficou mais alguma dúvida, escreve aqui embaixo pra mim. Vou pedir pra vocês, eu tô com um canal de YouTube, pode seguir lá, tem bastante dica bacana, tá? E no meu Instagram também, ok? Eu aguardo mais por vocês aí, podem tirar as dúvidas e muito obrigada. Um beijo!